confiança. Filipenses capítulo 1, versículo 28. E em nada vos aterrorizei pelo vosso adversário, o qual para eles, na verdade, é o indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ataraiavé, um canal independente, sem vínculo religioso, com o propósito de elucidar a Bíblia Sagrada. Eu me chamo Otávio Rosa. Venha comigo na jornada pela Bíblia Sagrada. Quando estamos de fato livres em Cristo, não há nada que possa nos condenar. Muitos imaginam que Satanás irá nos aterrorizar, porém ele poderá usar o sistema operacional religioso para tentar nos persuadir, visto que firmados estamos em Cristo Jesus. E nada pode nos abalar. Entretanto, o que mais poderá deixar um cristão vulnerável o que o sistema religioso? O que mais poderá deixar um cristão vulnerável do que um sistema religioso? Sim, aquele que de certa forma deveria ser o nosso apoiadores, de fato agem como irmãos, e muitas dessas vezes para rivalizar conosco do que nos apoiar. Sendo assim, o nosso suporte deve ser de forma integral o Senhor Jesus Cristo. Quando chegar a hora do nosso martírio, podemos encarar de frente e confiantes de que esse breve momento irá passar e que do outro lado o Senhor Jesus Cristo estará para nos receber. Por outro lado, se adotamos o sistema operacional religioso, tendo um homem como nosso pastor e líder espiritual, ao invés de Cristo e sua doutrina, ao invés da Bíblia, seremos bem-vindos, pois o sistema, na verdade, adotado por eles, gira em torno da minha capacidade doadora para receber o benefício da bênção de Cristo. Por outro lado, quando optamos obedecer a Cristo e a sua doutrina, aplicando-a em nossas vidas, embora o sofrimento, o desprezo, a solidão possa
se tornar evidentes nas nossas vidas, com lutas diárias que confrontam nossa fé em Cristo, e suportar derrotas que demonstram que Deus da religião e maior que Cristo em nossas vidas. Entenda, nunca valerá a pena abrir mão da liberdade em Cristo. Vou repetir, nunca valerá a pena você abrir mão da liberdade em Cristo para seguir uma fórmula pronta de sucesso. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo não nos promete riqueza material ou vida saudável, livre de doenças, mas sim a vida eterna. E para obter a vida eterna é necessário perder essa vida para Cristo, doando-a para benefício do seu reino. Ou seja, pregar a filosofia de Cristo sem pensar em nós mesmos, visando algo que está além das coisas deste mundo. O cristão que vê na vida do seu irmão infelicidade, infidelidade, excomunhão, o fato do mesmo estar passando por dificuldades, por provações, seja quais for, não entendeu que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não é para nos tornar ricos, imunes de doença, mas que possamos alcançar a salvação. Em outra linguagem, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador não é para nos tornar super-homens, e sim para que através de Cristo possamos herdar a vida eterna. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, está escrito: porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muito adversário. Porque uma porta grande e eficaz é aberta para mim, e há muito adversários. Não se iluda. Os adversários que irão surgir na sua caminhada certamente são pessoas próximas de você. Pessoas que, em tese, já foram seus apoiadores e que hoje gastam o seu tempo em busca da sua destruição, seja abertamente, que pode lhe trazer certo alívio, ou em secreto, que requer certo cuidado.
Mas fato é, quando renunciamos a este mundo para seguir a Cristo, muitos que antes eram nossos parceiros, agora são inimigos. Bem como quando adotamos o sistema operacional religioso que antes nos chamavam de irmãos, de irmão, agora já não nos conhece. Ou seja, o número de adversários por causa de Cristo aumentará gradativamente conforme a minha intimidade com Cristo for aumentando. Quanto mais eu conheço o meu Deus, mais inimigos eu alcanço, menos pessoas eu tenho à minha volta e mais vontade tenho de pregar a verdade. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Não só de críticas vivemos a fazer sobre o sistema operacional religioso. É importante ressaltar que todos nós, de certa forma, fomos em algum momento confrontados por ele, seja na infância, com o batismo simbólico, ou no primeiro contato com o ensinamento bíblico, ou já na fase adulta, quando, por escolha própria, decidimos aceitar o Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e nos batizando. Porém, temos que seguir em frente, caminhando cada vez mais em direção a Cristo, estudando, analisando, meditando e colocando em prática as revelações do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, por meio da pregação da sua palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Dentro da comunidade cristã, existem aqueles que acreditam que
somente na sua congregação haverá salvação. Mas entenda, quantos foram as tribos de Jacó? Porém, nem todos os 12 filhos de Jacó se tornaram ou deram nome à tribo. Como foi o caso de José, na qual a sua linhagem foi dividida entre os seus filhos, Efraim e Manassés. E o que dizer de Levi, que foi separado para a obra do Senhor Jesus Cristo? Contudo, nem por isso nenhum deles deixaram de ser da linhagem de Jacó. Assim acontece conosco. Assim acontece com nós. Embora fazermos parte do corpo de Cristo pela fé de que Ele é a cabeça pensante, não torna nenhum de nós fora do corpo ou da comunhão com Cristo. Entretanto, quando os nossos atos, as nossas atitudes não condiz com Cristo, e sim não fizermos parte do corpo de Cristo, aí sim não fazemos parte do corpo de Cristo. E as atitudes que nos faz ter ou não parte no ministério de Cristo é a disponibilidade em pregar somente a Cristo, morto, ressuscitado, para a salvação e redenção de pecado da humanidade. Então não se deixe levar por falsos pastores que pregam tudo que você imaginar: prosperidade, saúde, vitória, conquista, como forma de salvação, por meio de sacrifícios financeiros, e não pela cruz, pela renúncia e entrega na íntegra a Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera para salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Uma pessoa que não fica triste com seus atos ou com suas atitudes dificilmente demonstrará arrependimento. Todavia, quando meus atos posteriores no presente me deixam triste, isso pode ser indício de arrependimento. E quando isto está alinhado com uma vida saudável diante de Cristo,
haverá salvação. Por outro lado, quando a soberba é predominante na vida de uma pessoa, dificilmente ela encontrará a salvação, pois sua arrogância não lhe permite demonstrar tristeza e subsequente arrependimento. Morrerá dentro de um tempo religioso, mas longe de Cristo. É triste, mas uma pessoa arrogante, que não lhe permite demonstrar tristeza e subsequentemente dizendo arrependimento, ela morrerá dentro de um tempo religioso, fazendo os rituais religiosos, mas longe de Cristo. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, está escrito: e tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor eterno da salvação para todos os que lhe obedecem. Somente em Cristo e por Cristo é que alcancemos a salvação. Entretanto, colocarmos cabides para pendurar nossas próprias concupiscências, vontades, acabam por deixar de lado o significado da cruz de Cristo, para nos tornar semelhante ou melhor, piores do que os religiosos que penduram, que na verdade o penduraram no madeiro. Entende? Quando você adota um sistema religioso, quando você resolve viver uma vida religiosa, mas não tem como prática as sagradas escrituras, o Evangelho de Cristo, esta postura, essa atitude é semelhante ou talvez pior do que aqueles mesmos religiosos comandado por Caifás, que foram responsáveis por pendurar no madeiro o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus absoluto, Jesus Cristo.